Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos capítulo 12. Vamos ler a partir do parágrafo de número 1. Enquanto você localiza o texto, eu quero glorificar a Deus por esta oportunidade de retornar a esta casa para glorificar e engrandecer o nome do Senhor juntamente com os irmãos. Que Deus abençoe a vida do pastor dessa casa, pastor Antônio. Deus abençoe sua vida. Ao querido pastor Luciano, obrigado, tá? Pelo convite, pelo carinho, que Deus abençoe. Meu amigo evangelista Edson Isaías, Deus abençoe sua vida. Faça acompanhado da minha família. E nós viemos aqui hoje para adorar a Deus. Queridos, eu já ouvi a voz de Deus aqui nesse lugar. E eu creio que Deus permanecerá falando conosco aqui nessa noite. Amém? Quantos acharam o texto, digam glória a Deus. Diz assim o texto. Atos capítulo 12, o verso do número 1, diz assim o texto: E naquele mesmo dia, o Herodes prendeu alguns da igreja para os maltratar. Matou a Tiago a fio de espada, e vendo que o irmão de João, e vendo que isto agradara os judeus, continuou prendendo também a Pedro. E era o dia dos pães ázimos. E havendo prendido, lançou na prisão sobre 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para guardar, querendo apresentar o povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. Queridos, olhe para cá. Falar do livro de Atos dos Apóstolos é falar de um livro bastante interessante. Livro esse que é escrito pelo Dr. Lucas. Lucas, na sua escrita, ele traz um livro bastante completo e bastante direto no que tange a falar da igreja primitiva dentro do seu início. É interessante falar que, para os teólogos, o livro de Atos dos Apóstolos é considerado um livro histórico do Novo Testamento, porque o mesmo narra o nascimento, o crescimento e o desenvolvimento da igreja primitiva. É verdade que logo no capítulo de número 1, Lucas apresenta Cristo no período da sua ascensão, período esse onde Cristo fica 40 dias na terra após ressurreição, para passar algumas instruções aos apóstolos, que outrora eram discípulos. No meio dessas últimas instruções, Cristo vai ser indagado, e eles vão perguntar dizendo: Mestre, é nesse tempo, é agora que o Senhor restaurará a Israel? Cristo diz: sobre tempos e épocas não competem vocês saber, mas vocês receberão poder, porque descerá sobre vós o Espírito Santo, e vós serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Depois dessa instrução, Cristo vai ser tomado numa nuvem e vai ao céu. A Bíblia diz que Pedro, como líder da igreja primitiva, reúne a congregação no monte, e ele vai liberar um sermão, e ele vai dizer: precisamos de colocar alguém no apostolado no lugar de Judas, uma vez que o mesmo se precipitou para cumprir tudo aquilo que o salmista Davi profetizou acerca dele. Porém, Pedro, no que tange a colocar alguém no ministério, Pedro é alguém rigoroso, não se pode colocar qualquer um. Pedro vai dar algumas características daquele que pode ser colocado no ministério, e ele vai dizer: tem que ser alguém que acompanhou a Cristo desde o batismo de João até ver Cristo ser levado às alturas. No meio dessa assembleia vão citar 2 nomes que acompanharam Cristo nesse período. O primeiro, José Barsabás o Justo, e o segundo, Matias. Isso mexeu com a minha alma quando eu li o texto. Pregador, por quê? Porque se você observar a biografia dos evangelhos de Cristo, sendo ele Mateus, Marcos, Lucas e João, você não vai enxergar e não vai conseguir ver o nome José Barsabás o Justo exposto, e muito menos o nome Matias. Pois bem, mas foram 2 homens que acompanharam a Cristo desde o batismo de João até ver Cristo ser levado às alturas. Pregador, se eles acompanharam a Cristo, o porquê o nome deles não estão escritos na história? É porque enquanto tem pessoas preocupadas em ter nome escrito na história,
Deus ainda tem remanescentes que não tem o nome aparecendo, mas tem história, experiência para contar que andou com Jesus. Olhe para cá, enquanto para uns ministério é parque de exposições, o meu nome apareceu, a minha foto está no cartaz, eu estou em evidência. Deus ainda tem remanescente que está limpando a igreja e está dizendo: meu nome não aparece, mas eu tenho história. Deus ainda tem remanescente que talvez nem pega o microfone, mas está preocupado em ter história. Talvez alguém olhou para esses homens e disse: quem é você? Eu não vi você ser mencionado na história, eu não vi ninguém falar acerca de você dentro da história. Aí talvez quem tem experiência vai olhar e vai dizer: você pode não ter me visto, mas quando ele entrou em Jerusalém em cima de uma jumentinha, eu estava lá. Você pode não me ver, mas eu estava lá em Betânia quando ele gritou: Lázaro, vem para fora. Você pode não ter me visto, mas eu estava na caravana que viu ele curar um cego de nascença. Porque enquanto vocês estão preocupados em ter nome aparecendo, que é coisas momentâneas, eu tenho algo que é muito maior do que uma foto no cartaz. Eu tenho o quê? Eu tenho uma história que quando eu morrer, ela continuará comigo. Por quê? Porque foto em cartaz, aleluia, momentos de explosão, momentos de aparição, aleluia, vem e passa. E quem tem história, pregador, a história permanece, a história continua. Eu não estou pregando para alguém que está preocupado em ter nome aparecendo aqui embaixo. Eu estou pregando para alguém que está preocupado em ter obras, ter experiência e ter o nome escrito no livro da vida. E se você tem, enche o teu pulmão de ar, solta o grito e adora Jesus aí, vai. No meio dessa assembleia, quando citam esses dois nomes, certamente alguém cravaria que o escolhido seria José Barsabás. Douglas, porque é simples, dentro do Novo Testamento, principalmente a partir do livro de Atos, você vai ver que todas as vezes que a Bíblia menciona nome e sobrenome de alguém, a Bíblia está falando de alguém que tem uma grande influência, alguém que vem de uma família boa e de uma boa linhagem, alguém conhecido como nós, português, claro, alguém que tem o sangue azul. É interessante falar isso aqui, que esse homem chamado José Barsabás, alguns historiadores revelam que ele tem um parentesco muito forte com um senador da época chamado José de Arimateia, pelo qual foi aquele que emprestou o sepulcro da sua família para que Cristo pudesse ficar 3 dias depois ressuscitar. Então quem está olhando para esse contexto está dizendo: o escolhido vai ser José Barsabás, porque tem influência, porque a patente é alta, porque tem padrinho, tem alguém para colocar ele lá. Porque cá para nós, irmãos, outra coisa, José Barsabás é alguém que tem influência. Eu estou falando de um início de uma obra, e cá para nós, quem não quer ter alguém para poder abençoar, que tem uma vida abençoada para poder abençoar no início de uma obra? Pedro poderia ser tomado pelo sentimento, ser tomado pela influência e dizer: o escolhido vai ser José Barsabás. Só que Pedro não. Pedro é um líder que entende quem o chamou. Então Pedro vai dizer: eu não posso colocar qualquer um, eu não posso colocar por causa daquilo que os homens pensam sobre ele, porque Pedro entendeu: quem me chamou no pior dia da minha vida, aonde eu fiquei uma madrugada toda pescando e não peguei nem um peixinho de aquário, mas depois que ele entrou no meu barco e pegou a palavra, ele falou para mim: volta para o lugar da tua frustração. Por quê? Porque sobre a minha palavra tu vai lançar rede e vai pescar de novo. Tem alguém de mão levantada que entendeu? Pedro entendeu uma coisa: quem me chamou não foi influência, quem me chamou não foi homens, quem me chamou não foi status, quem me chamou não foi relacionamento dentro de um povo, aleluia, de poder aquisitivo bom. Pedro entende: quem me chamou foi aquele que me deu a vida. Então Pedro entende uma coisa: a obra de Deus não é feita por influência, a obra de Deus ainda é feita por chamada. Eu vou liberar para quem tem fôlego para dar glória. Deus não está preocupado, aleluia, em chamar quem tem influência. Deus está preocupado em levantar quem tem chamada. E não me tome por leviando, querendo dizer para você que quem prega tem chamada, quem canta tem chamada. Não confunda chamada com habilidade, porque tem gente que canta bem, mas está do lado de fora. Tem gente que fala bonito, mas está do lado de fora. Quem tem chamada, pregador, talvez não canta bonito, semitona o tempo todo, talvez não prega bonito, vai falar um glória a Deus, fala um glória a Deus, mas tem chamada. Porque chamada não é microfone na mão, chamada é quem eu sou quando as luzes se apagam, quando as cortinas se fecham, quem eu sou do lado de lá.
Aleluia, eu vim liberar uma palavra para a vida de alguém, irmãos. Deus não está preocupado com quem canta bonito, porque Deus não é jurado de devote. Deus não está preocupado com quem canta bonito, porque Deus não é político. Deus ainda procura quem vive o que prega, quem vive o que canta. Deus ainda procura verdadeiros adoradores, porque pregador canta bem, a gente canta, prega bem, a gente canta. E quando, aleluia, nós não estamos cantando lá de fora, será que eu continuo crente? Será que eu continuo de Deus? Será que eu continuo de pé? Deus está dizendo, a chamada vai muito além daquilo que nós somos em cima do altar. Deus não te escolheu por causa da tua aparência, meu filho. Deus não te escolheu por causa da tua oratória. Deus escolheu você por causa de uma chamada. Pregador, e o que é chamada? É você ajudar alguém e alguém ser tão ingrato e dizer, eu não pedi a tua ajuda. O que é chamada? É você orar por alguém da tua casa e parece que quanto mais você ora, mais as coisas pioram. Pregador, e o que é chamada? Chamada é você estender a mão para alguém e esse alguém que tu estender a mão depois te trair com uma facada pelas costas. Pregador, isso é chamada? É, porque te traíram, te venderam, tentaram te matar, mas não conseguiram apagar a chamada que arde dentro de você. Por que não apagou, pregador? É porque tem horas que a gente carrega a chamada, mas tem horas que a gente diz, fui traído, não vou para a igreja, estou na guerra, não vou para a igreja. Quando dá 7 horas da noite, tu já está arrumado, dizendo, eu vou adorar, porque quem tem chamada é assim. Tem horas que não é nós que carregamos a chamada, é a chamada que está dizendo, vai para a igreja, vai para o culto. Só quem tem reache, só quem tem, abre a boca para adorar Jesus. Aleluia. Acaba o capítulo de número 1. Sabe como? Tendo posto Pedro e Matias no apostolado. Ponto. Começa o capítulo 2. E cumprido-se o dia dos Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, como o Espírito lhe concedera que falasse. Aleluia. Isso aqui é interessante, porque quando Matias é posto no apostolado, o Espírito desce para selar que está no meio deles. A Bíblia diz que logo após Matias ser posto no apostolado, a unção de Deus descer para cumprir o que Joel profetizou no capítulo 2, versículo de número 28. A Bíblia é clara em dizer que Pedro toma a palavra cheio de Deus, e o sermão que Pedro prega não é chave de casa, não é chave de carro, não é que Deus vai te fazer, aleluia, ser próspero, não, nada contra isso, Deus pode fazer, mas o foco da mensagem é reflexão, o foco da mensagem é valorizar tudo aquilo que Deus vem fazendo desde o Antigo Testamento. Sabe qual é o saldo dessa verdade? Mais quase 3.000 almas vão ser libertas, transformadas e batizadas. Capítulo de número 3. Pedro decide subir para Jerusalém, creio eu que para agradecer pelos feitos que foram, aleluia, maravilhosos dentro do capítulo de número 2. Porém, Pedro não vai sozinho. Pedro está indo juntamente com João, e a Bíblia diz que eles vão passar próximo à Porta Formosa. Só que o texto diz algo muito interessante. Chegando próximo à Porta Formosa, a Bíblia diz que vão pôr um paralítico na porta do templo. Cá para nós, gente, quem coloca esse paralítico na porta do templo é muito inteligente. Pregador, por que é inteligente? É porque geralmente quem está subindo para Jerusalém, ou próximo à Porta Formosa, ou sobe para ofertar, ou sobe para comprar azeite e vinho. Azeite fala de unção, vinho fala de alegria. Ou seja, tem gente que está vazio de alegria, vazio de unção, mas está subindo para poder em Jerusalém, poder buscar e se encher. E é comum, irmãos, quem coloca o paralítico na porta é inteligente, porque sabe que quem está subindo está vazio, e crente vazio está acostumado a dar esmola. Você vai entender isso aqui. Ele coloca o paralítico na porta do templo. Só que o paralítico está do lado de fora e não do lado de dentro. Pregador, por que o paralítico está do lado de fora e não do lado de dentro? É simples. Porque a religiosidade dos judeus não permitem que alguém que esteja qualquer tipo de deficiência física entre para dentro do templo. E aqui está o problema da religiosidade. Coloca para fora do culto quem deveria estar dentro. A Bíblia diz, irmãos, que o paralítico que está ali do lado de fora, está vindo Pedro e João. Para você ter noção, a pessoa que tinha deficiência física era tão mal vista pela sociedade que eles não podiam olhar nos olhos das pessoas, porque se olhassem, geralmente
os mais soberbos cuspiam no chão para humilhar. Só que quem está subindo não é crente vazio. Quem está subindo é alguém que foi cheio no capítulo 2. E há uma grande diferença de quem é vazio e quem é cheio. Pregador, e qual a diferença? Quem é vazio chega num culto como esse, onde a glória de Deus está sendo manifesta, e diz: só dou glória se eu sentir. E quem é cheio, pregador, já veio de casa dando glória, porque sabe que o culto começou lá. Quando ele percebe que Pedro e João está chegando próximo, ele vai dizer: dai-me uma esmola. E a primeira coisa que Pedro fala para ele mexeu com a minha alma. Pedro olha para ele, pastor Antônio, e diz assim: olhe para nós. O que Pedro está dizendo é: enquanto a religiosidade te põe de cabeça para baixo, a graça que acabou de ser manifesta no capítulo 2 de Atos levanta a tua cabeça. Aí Pedro diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e anda. Se dá ouro, acaba uma hora. Prata também acaba. Esmola também acaba. Porque quem dá esmola muda momento, mas não muda história. Crente cheio não. Pedro diz: levanta e anda. E a Bíblia diz que o paralítico levanta, começa a pular e entra para dentro do culto. Você percebeu a diferença? Quem dá esmola mudou o momento. E o levanta e anda pega alguém que a religiosidade colocou para fora do culto e traz para dentro para poder adorar. A Bíblia é muito séria, porque a Bíblia diz que quando Pedro diz levanta e anda, Pedro continua com a mão estendida. Isso aqui mexe com a minha alma. Por que, pregador? Porque Pedro, a palavra de Pedro tinha poder, gente. Porque Pedro é aquele que tem a revelação que Cristo era o Filho de Deus. Jesus olha para ele e diz assim: eu te dou a chave, Pedro. O que ligar na terra está ligado no céu. É Pedro que chega na casa de Enéas, acamado há anos, e diz assim: Cristo dá saúde, Enéas levanta. É Pedro que a Bíblia relata que a sombra dele cura. Então, se a palavra que Pedro tem para liberar tem poder, por que Pedro diz levanta e anda e continua com a mão estendida? Duas lições eu aprendo desse texto. A primeira é que tem horas que a palavra tem que ser, aleluia, acompanhada também de uma grande atitude. O que adianta só liberar a palavra, mas não estender a mão para quem está caído? E segundo, Pedro continua com a mão estendida, porque Pedro entende: só entende de mão estendida quem um dia já precisou dela. Pedro entendeu: num dia eu afundei porque eu temi o vento, e Cristo estendeu a mão para me colocar de pé. E se hoje eu estou de pé, eu tenho que estender a mão para quem está caído também. Só que nesse contexto, nesse período, a Bíblia é clara em dizer que depois desse período aqui começa uma perseguição. Pregador, por que começa uma perseguição? É porque alguém vai ver o paralítico que outrora era paralítico dentro do templo e vai se perturbar com aquilo que aconteceu. Porque quem não faz aquilo que você faz quer falar daquilo que você está fazendo. E aqui é o período que a perseguição começa, e através da perseguição vem o período do desenvolvimento da igreja. Pregador, como você pode ser leviano ao ponto de dizer que na mesma frase, que o período do desenvolvimento é o período também da perseguição? Você achou que o crescimento era o quê? Tapinha nas costas? Você prega muito, você canta muito? Todo crescimento vem através de perseguição, gente. Até porque ninguém persegue fracassado. Alguém só persegue quem está fazendo a diferença. Então entenda uma coisa: opositores não servem para te desmotivar. Pelo contrário, opositores revelam que o teu crescimento está acontecendo. Pregador, com certeza. Quando o faraó lá atrás olha assim, eu vejo que esse povo já é mais numeroso do que nós, aumenta a carga trabalhística para eles pararem de crescer. Sabe o que o faraó estava dizendo? Eu quero atrapalhar o crescimento dele, por isso que eu me levanto. Aí Deus está dizendo para alguém: pregou, alguém se levantou, dá glória a Deus, está crescendo. Cantou, alguém se levantou, dá glória a Deus, está crescendo. Está fazendo a obra de Deus e opositores se levantaram, dá glória a Deus, porque opositores revelam o seu crescimento. Já viu aquele ditado que às vezes nós trazemos para o altar, dizendo que ninguém taca pedra em árvore que não dá fruto? E sabe qual é o nosso problema? É pensar que alguém pega uma pedra para tacar na árvore porque quer o fruto da mesma. Mas na verdade nunca foi isso. Só tem um motivo pelo qual Pedro pega uma pedra e traga na árvore. Pregador, e qual é o motivo?
É porque geralmente aonde a árvore produz o fruto é sempre acima da minha estatura. Porque se eu tivesse o mesmo nível de tamanho e estatura que a árvore produz o fruto, eu não precisaria de uma pedra, eu estenderia a mão e pegava. Pregador, e por que eu tago uma pedra na árvore para pegar o fruto? É porque para nós é melhor ferir a árvore de longe do que atingir o nível que ela atingiu para poder gerar o fruto que ela gerou. Então fique em paz. Tem gente tacando pedra no teu ministério porque não consegue atingir a profundidade que você está sentindo. Vários opositores se levantam no decorrer do tempo. Deixa eu correr um pouquinho. Vários opositores se levantam no decorrer do tempo. Há quem diga que o pior opositor da igreja primitiva é Saulo de Tarso. Eu creio que não. Porque Saulo, para perseguir, ele tem que pedir carta para alguém. Ele tem que pedir autorização para alguém para fazer tal ato. Porém, para mim, o maior opositor está aqui no capítulo de número 12 do livro de Atos dos Apóstolos, que é Herodes Agripa I. Pregador, Herodes Agripa I é o pior opositor? Eu creio que sim. Por quê? Porque um cidadão romano, um governador romano, que governa Israel, uma vez que Israel estava debaixo do jugo de Roma naquele período, e ele acha que pode fazer o que quer porque ele tem um governo na mão. Ele, quando se levanta contra a igreja, isso aqui é muito sério que eu vou falar, ele não vai nos liderados, ele vai diretamente na liderança. Ele pega Tiago, um dos 3 mais íntimos de Cristo, e mata a espada. E o texto diz algo que mexeu com a minha vida e eu preciso falar isso aqui. A Bíblia diz que quando ele mata Tiago, olha o que o texto diz: vendo que isto agradou os judeus, ele continuou prendendo também a Pedro. Olhe para cá, eu estou falando que o imperador romano entra em Israel, governa Israel, mata o israelita. E sabe quem está alegre? Os próprios israelitas. Isso aqui é muito duro que eu vou falar, mas é muito verdade. O diabo talvez não teria tanta força se ele não tivesse aliado no meio da igreja. O pregador, ele tem aliado no meio da igreja, desculpa te dizer, mas se você fala mal da tua liderança sem orar por eles antes, você está trabalhando para quem? Para Deus? Se você é alguém que está aqui dentro e está torcendo pela queda de alguém que caiu, está trabalhando para quem? Para o Espírito Santo. Aprenda uma coisa: não seja um aliado do inimigo, se alegrando com a derrota de quem morreu. Seja um aliado de Deus, orando para que ninguém morra do teu lado. A Bíblia diz que por causa dessa força que os judeus vão dar a ele, se alegrando com a morte de Tiago, ele vai ser mais ousado ainda. E ele pega o líder da igreja, a saber, pastor presidente Pedro. Ele, quando pega Pedro, ele vai colocar Pedro dentro de uma prisão. São 4 escoltas de 4 soldados tomando conta de Pedro, trocando de turno para poder ninguém sair do posto. A Bíblia diz que são 2 soldados presos com Pedro dentro da prisão. Também mãos presas, pés presos. Ele trata Pedro como um grande periculoso da época. Só que Herodes tinha um costume, grava isso aqui, daqui a pouco você vai entender. Grava bem o que eu vou falar agora. Herodes tinha um costume. Qual o costume que ele tinha, pregador? Todas as vezes que ele prendia um homem de autoridade, a primeira coisa que ele fazia antes de colocar preso na cela era mandar tirar a capa, tirar o cinto e tirar a sandália. Pregador, por quê? Essas 3 vestimentas simbolizam a autoridade de um homem. Até porque um homem andar nu de meio à sociedade era um ato de humilhação e vergonha. Então o pensamento dele é: eu tiro a autoridade, mas se ele tentar fugir, ele vai ser humilhado. O pensamento de Herodes, sabe qual é? Pedro, do lado de fora você diz levanta e anda. Do lado de fora, sua sombra cura. Do lado de fora, você profetiza saúde e Enéas levanta. Mas aqui dentro, quem manda sou eu. E o pensamento de Herodes, sabe qual é? Prendi o líder, acabou a igreja. Peguei o pastor, a igreja acabou. Mas mal Herodes sabia que toda a igreja tem uma irmã Maria, canelinha de fogo, que gosta de orar. A irmã Maria, mãe de João Marcos, ela reúne uma congregação no porão da sua casa a fim de orar por Pedro. Só que antes dela descer para orar por Pedro, a Bíblia categórica diz que ela pega a chave da casa, dá na mão de uma jovem por nome de Rode e diz: Rode, seja quem for que bater nessa porta, não abre,
porque pode ser Herodes, e se ele descobrir que nós estamos orando, ele vai mandar matar todo mundo. Olha a lição que eu aprendo com Maria. Qual a lição? O que adianta eu descer para orar no porão se a porta da vigilância estiver aberta? Sabe o que Deus está falando conosco através dessa instrução que Maria nos deu? Não adianta nós orarmos sem tapar as brechas da vigilância. Não adianta nós orarmos se nós não taparmos a brecha daquilo que pode trazer problema para nós. É Deus dizendo para alguém: antes de orar, vigie, feche a brecha, porque quando fechamos a brecha, a oração tem poder. Quando nós fechamos a brecha, a oração, aleluia, troca, aleluia, o cenário de alguém. Quando nós fechamos a brecha, Deus ouve a oração, trabalha em nosso favor, e o nome dele é glorificado através de nossas vidas. É algo muito interessante e conflitante, porque eu estou falando de um líder que padece, um líder que está preso. E aí, pregador, o líder está preso, só que em momento algum eu estou vendo alguém da igreja orando dizendo: eu quero a cadeira, ele que lute. Não. Está assim porque me tratou mal. Não. Está assim porque a mão de Deus está pesando. Não. Eu estou vendo uma igreja dizendo: a guerra do meu pastor é a minha guerra. Solta Pedro. A guerra do meu líder é a minha guerra. Solta Pedro. Eu estou vendo uma igreja unida num propósito de oração e dizendo: o problema que dá para o meu pastor, dá para mim também. Visita meu pastor. Eu estou vendo alguém que está olhando para a liderança e está dizendo: enquanto nós estivermos aqui, nosso pastor não perece sozinho. Ele está lá, mas nós estamos aqui orando por ele. E grave isso aqui para a tua alma: igreja que ora pela liderança não mexe com a terra. Igreja que ora pela liderança, ela mexe com o céu. A Bíblia diz que quando Pedro está orando, o anjo, quando a igreja está orando por Pedro, melhor dizendo, o anjo do Senhor desce para visitar a Pedro. Só que Lucas, quando descreve, eu comecei a introdução falando acerca de Lucas por causa disso. Lucas, quando descreve para nós, a expressão que Lucas usa é: o anjo do Senhor desceu para visitar Pedro. Deixa eu te explicar uma coisa. A maioria das vezes que a Bíblia menciona anjo na Bíblia, ou a Bíblia fala o nome do anjo, ou a Bíblia fala a hierarquia do anjo. Em alguns textos, a Bíblia fala nome e hierarquia. Prova disso, Lucas capítulo 1, a partir do verso 5. A Bíblia diz que tem um casal, Zacarias e Isabel. Zacarias é sacerdote, cai a sorte dele, e ele vai até o templo oferecer sacrifício de incenso. Quando ele está lá trabalhando no seu ofício, a Bíblia diz que o anjo desce à ponta direita do altar. Ele se assusta com a descida do anjo, e o anjo diz: não temas, Zacarias, a tua oração foi ouvida. A tua mulher dará luz a um filho, o nome dele vai ser João. Irá sobre ele a virtude de Elias, e ele vai converter a muitos. E te digo mais: vai ser cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua esposa. A Bíblia diz que Zacarias olha para o anjo e diz assim: não tem como, sou avançado de idade, minha esposa também, ainda tem um porém, a minha esposa é estéril. Aí o anjo brada com voz de força e trovão e diz: eu sou Gabriel, que assiste tudo diante de Deus. Para você entender que vai acontecer, tu ficará mudo até o nascimento da criança. Capítulo de número 6 do livro do profeta Isaías. A Bíblia diz que Isaías tem uma visão, e ele diz: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono, seu séquito enchia toda a casa, os serafins voavam ao redor do trono, dizendo uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nesse texto apresentou-se uma hierarquia angelical. Serafim, Judas, capítulo de número 1, verso de número 9. A Bíblia diz que quando o diabo quer pegar o corpo de Moisés, o arcanjo Miguel olha para ele e diz: que o Senhor te repreenda. Ou seja, a primeira base, Gabriel falou seu próprio nome. Segunda base, os serafins, hierarquia angelical. Terceira base, nome e hierarquia, Miguel e arcanjo. Pois bem, quando Lucas descreve para nós, nesse texto, ele diz: o anjo do Senhor desceu para visitar a Pedro. Deixa eu te explicar que isso aqui é uma base teológica. Todas as vezes que a Bíblia menciona o anjo do Senhor, ou um anjo do Senhor, com letra maiúscula, a Bíblia está falando de uma teofonia. Pregador, o que é isso? Manifestação do próprio Deus na terra. Eu imagino a igreja dizendo: solta Pedro. Eu imagino a igreja orando dizendo: tira o meu pastor de lá. Eu imagino a igreja
dizendo: a guerra do meu líder é a minha guerra. E eu já imagino Miguel pegando a espada, evangelista Edson, e dizendo: já que é Pedro, eu vou descer para guerrear. Eu já imagino Gabriel olhando para ele dizendo: é Pedro? Eu vou lá levar uma notícia de vitória para ele. Eu já imagino os serafins olhando uns aos outros dizendo: pega lá uma tenagem, tira uma brasa do altar, que nós vamos fazer um culto pentecostal dentro da prisão. Só que eu imagino Deus se colocando de pé no trono e dizendo para a igreja que ora pela liderança: não vai descer Miguel, não vai descer Gabriel, não vai descer arcanjo e nem serafim. Para a igreja que ora pela liderança, quem vai descer é Deus para poder libertar. Tem alguém de mão estendida e entendeu? Tem horas que anjo resolve, tem horas que o varão do movimento resolve, mas hoje na Betel não vai descer anjo, não vai descer varão de branco. Quem vai descer é Deus para libertar. Porque eu aprendi uma coisa na caminhada: quem começa com Deus não termina com anjo. Você lembra de Moisés? Foi Deus que apareceu para ele na sarça ardente, dizendo: vai Moisés, eu sou contigo, guia meu povo. Só que no capítulo de número 33 do livro do Êxodo, o povo fez, aleluia, bezerro de ouro, e Deus fala: Moisés, eu vou matar todo mundo, porque esse povo é obstinado, e de tua farei uma grande nação. Moisés olha para Deus e diz: Senhor, tu não vai matar não. Olha o que os egípcios vão pensar, que tu tirou eles de lá para morrer aqui. Não, então Moisés, só porque tu pediu, meu anjo vai no meio de vocês, porque se eu for no meio, eu mato esse povo. Moisés olha para Deus e diz: eu não quero anjo, eu não quero valão do livramento, porque se a tua presença não for comigo, se a tua eu estou pregando para alguém que não veio depois de um dia cansativo de trabalho para dizer: o anjo passou, o anjo não. Eu estou pregando para alguém que entende: se Deus não descer, não tem culto, não tem glória. Então hoje levante a tua mão, porque quem desceu não foi anjo, quem desceu foi Deus, foi Deus, foi Deus. E se tu recebe ele aí, abra a tua boca para adorar Jesus. Lá vem Deus. Olhe para cá, sem forçar o texto. O texto trata-se de Deus descer na terra para dar fuga a Pedro. Nós moramos no Rio de Janeiro, gente, e nós já vimos coisas absurdas aqui. Eu já vi aqui alguém tentando cavar túnel para poder fugir. E também já vi alguém conseguir fugir fazendo cordas com lençóis, pular o muro e ir embora. Porque geralmente quem vai dar fuga para alguém ou quem vai fugir, ou tenta cavar túnel para ir por baixo, ou faz corda para ir por cima. Mas grave isso aqui também, que daqui a pouco você vai dar glória a Deus com isso. Deus entrou pela frente. Você vai entender. Só tem um motivo pelo qual Pedro está vivo. Pregador, e qual o motivo para Pedro estar vivo? É porque quando Pedro foi preso, você leu comigo no texto, estava acontecendo a festa dos pães asmos, Páscoa. E na Páscoa eles tinham o costume de apresentar dois homens, um será solto e o outro vai morrer. Herodes está tão endemoniado para matar Pedro, que Herodes vai prender Pedro e vai deixar Pedro preso. Sabe por quê, pastor? Porque Herodes sabe: se eu colocar ele para fora, pode ser que o povo tire ele, e eu quero matar Pedro. Então o Pedro que está ali preso, ele sabe muito bem que amanhã de manhã ele vai morrer. Se eu sei que amanhã de manhã alguém me mata, eu fico a madrugada toda pedindo perdão pelos pecados e clamando o sangue de Jesus, gente. Eu não durmo. Só que a Bíblia diz que quando Deus chega na prisão numa teofonia, Pedro está dormindo. Como eu terei tranquilidade para dormir, sabendo que amanhã de manhã alguém me mata? Aí sabe o que Deus falou comigo? Quem entende o tamanho da promessa que carrega, descansa em qualquer ambiente. É por isso que tem gente que não consegue te entender. Marido problemático, tudo dando errado, filho só Jesus na causa.
Aí você vem para o culto com um sorriso no rosto, cantando, caminhando, eu vou para Canaã. Aí alguém olha e diz assim, ó, como pode ela estar tão tranquila, ele está tão tranquilo, com tanto problema? É que tu sabe, está no bar, mas está vivo, enquanto a vida é a esperança. Está do lado de fora, mas daqui a pouco o Jeová pega e traz para cá para adorar juntamente comigo. E o pior é que as pessoas olham para a gente e pensam que o nosso deserto é lugar de morte. Só que eu aprendi que deserto não é lugar de morte para crente. Deserto para crente que tem promessa também se situa como lugar de descanso. Pregador, deserto é lugar de descanso para quem tem Cristo, para quem tem promessa, sim. Você lembra quando Deus tira o povo de Israel dentro do Egito? Tinha 2 caminhos para Deus levar. O mais curto era a terra dos filisteus e o mais longo era o caminho do deserto. Só que Deus poderia muito bem ter levado eles pelo caminho da terra dos filisteus. Mas por que não leva? É porque Deus conhecia o povo que estava tirando dentro do Egito e sabia muito bem que se eles observassem a guerra, a primeira coisa que eles queriam fazer não era guerrear, era voltar para o Egito. Porque infelizmente tem gente que na primeira guerra já quer voltar para o Egito novamente, para os costumes antigos. Então Deus leva o povo para dentro do deserto. Chegando dentro do deserto, o pensamento de alguém vai morrer cansado porque o calor cansa. Acabou para eles. Só que no meio desse deserto, Deus era uma coluna de nuvem. Pregador, e o que a nuvem gera no calor? Sombra. Pregador, e o que tem a ver sombra com descanso? Você nunca leu o Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, Deus está dizendo, está no deserto, para de crise, eu te levei no deserto para te fazer descansar, fique em paz, você tem promessa. E sabe o que é pior aqui? É que Pedro está preso e dorme, mas tem soldado acordado que não pode dormir. Perceba, quem prende está acordado batendo cabeça, e o preso está dormindo. Porque é sempre assim, quem acusa fica tentando achar argumento para te acusar, para te ferir, para te destruir. E você me acusa mais, continua falando, porque vou dormir o sono do justo, porque sei a promessa que eu carrego, sei aquilo que Deus falou comigo. A Bíblia é categórica em dizer, irmãos, que Pedro está dormindo. Pregador, você falou de tantas promessas, e que promessa é essa que Pedro tem que faz ele descansar? Essa promessa está situada no capítulo de número 16, versículo de número 13 do Evangelho de Cristo segundo escreveu Mateus. A Bíblia diz que Jesus para os discípulos e pergunta: quem o povo diz que eu sou? Uns vão dizer João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros que tu é apenas um grande profeta. Jesus diz: e vocês, quem dizes que eu sou? A Bíblia diz que se levanta um homem por nome de Simão Bar-Jonas e diz: verdadeiramente tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus diz: bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne, não foi sangue que te revelaste, foi o meu Pai que está no céu. Te digo mais, tu não se chamarás Simão Bar-Jonas, chamarás Pedro. Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E aonde está a promessa, pregador? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pregador, o porquê que Pedro dorme na prisão? É porque ele entende, se nem as portas do inferno vai prevalecer, que dirá essas portinhas de ferro que Herodes fechou? Eu descanso, porque eu tenho promessa. Deus chega na prisão para a gente encerrar e diz assim, ó: Pedro, levanta. Pedro se põe de pé pensando que é uma visão. E quando Pedro se põe de pé, Deus falou algo muito sério com Pedro, e mexeu muito comigo, pastor, porque Deus olha para Pedro na prisão e diz assim, ó: levantou, levantei, agora cinge-te. Traduzindo, se veste. Quem está comigo na mensagem já pegou isso aqui. O porquê que Deus está mandando Pedro se vestir, se quando Herodes prendeu, tirou a capa, tirou o cinto e tirou a sandália? O porquê que está na mão de Deus aquilo que Herodes arrancou? Agora você entendeu porque Deus entrou pela frente, né? Você entendeu porque Deus não pegou o lençol para pular o muro com Pedro? Você entendeu, né? Pregador, ainda não entendi. É porque antes de Deus visitar Pedro, ele tinha que entrar na frente. Para quê? Para ir lá onde Herodes estava. Herodes
quero ter um particular contigo. Quem és tu? Eu sou o Deus de Pedro. Me dá a capa, me dá o cinto. Eu também quero a sandália. Por que, Senhor? É porque aquilo que eu dei para Pedro, a terra não tem poder para tirar. Aquilo que eu entreguei para Pedro, Herodes não tira. Deixa eu liberar uma palavra para quem tem boca para dar glória e fôlego para adorar. Aquilo que Deus te deu, a terra não tira, Herodes não arranca. Deixa eu liberar. O casamento é teu, a pombagira não vai acabar. O projeto é teu, tranca-rua não vai fechar. Eu vim liberar uma palavra. Deus está devolvendo a autoridade. Olhe para cá. Não é teu marido problemático que vai embora de casa. Não é teu filho problemático que vai sair. São os demônios que já estão pegando as malas para bater em retirada. Porque a autoridade voltou para tua casa. Recebe, recebe, recebe autoridade. Recebe vitória. Recebe autoridade. Aquilo que é teu, o diabo não arranca. Que negócio é esse que o diabo roubou tua alegria? Que negócio é esse que tu vai ficar dentro do quarto depressivo porque você não consegue mais ser alegre? Que negócio é esse que você olha para dentro de si e diz: eu não consigo ser mais a pessoa que eu era 5 anos atrás. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer: eu estou devolvendo instabilidade, aleluia, psíquica. Eu estou devolvendo instabilidade emocional. O diabo não tem nem a chave da casa dele. Tu acha que ele vai roubar a tua alegria? Deus me trouxe aqui para profetizar: recebe renovo de volta. Recebe alegria, recebe unção, recebe graça, recebe. Eles levantam, e quando eles levantam, eles passam por 2 sentinelas, e o texto diz que na terceira sentinela, a porta de ferro, o portão de ferro abriu automaticamente. Pregador, você está querendo forçar o texto porque quando eu vou no shopping, por causa do sensor de calor, só de eu chegar perto da porta, a porta abre automaticamente. Não, gente, a porta não abre automaticamente por causa do sensor de calor. A porta abre automaticamente por causa do sensor de presença. Porque quando a porta entende que a presença de alguém está chegando, ela abre. Porque quem carrega a presença não força a maçaneta. Quem carrega a presença, a porta abre automaticamente. E olhe para cá, a porta não abriu, não foi por causa de Pedro. A porta abriu por quem estava com Pedro. Você entendeu? Andar com Deus, a porta abre. Eles saem da prisão. Saindo eles da prisão, a Bíblia diz que Deus toma para uma rua e sobe. E Pedro sente um desejo. O desejo que Pedro sente é de voltar à igreja para orar. Só que Pedro não sabe, creio eu que nem para orar, para visitar Maria. Só que Pedro não sabe que a igreja está orando. E algo muito sério, grava isso aqui para você. Em momento algum, tudo aconteceu. Deus desceu, visitou Pedro, pegou a capa, pegou o cinto, pegou a sandália, estremeceu, os soldados caíram em terra só de ver a glória de Deus. Tudo lindo, mas em momento algum, nem na biografia do livro dos diabos, eu vi um profeta se levantar na oração de Maria, da casa de Maria, e dizer: eis que eu te digo, para de orar. Maria, para de orar porque Pedro está solto. Não, Deus já soltou Pedro, mas Deus não está falando nada com a igreja. E grava isso para a tua vida. O fato de Deus não estar falando com você não significa que Ele não esteja trabalhando a teu favor. Deus está em silêncio, pregador. Estou orando e Deus está em silêncio. Está te dando tempo para tu preparar teu culto em ação de graça, porque o milagre vai acontecer e você não está entendendo. Pregador, eu oro e Deus está calado. É porque Ele está esperando você, aleluia, se animar para receber a vitória que Ele tem preparado para a tua vida. Deus está em silêncio, mas está trabalhando a teu favor. Eu encerro agora. Pedro chega na casa de Maria, bate na porta. Creio eu que ele chama também, porque a Bíblia diz que Rode reconheceu a voz de Pedro. Você imagina esse contraste aqui. Rode tem a chave na mão, está do lado de dentro, sabe que é Pedro porque ouviu a voz de Pedro, sabe que a igreja está dizendo solta Pedro lá embaixo. Rode poderia abrir a porta, só que Rode não abre.
E cá para nós, eu glorifico a Deus pela atitude dessa menina. Pregador, por quê? Quem é obediente vai entender o que eu estou falando. É porque se Rode abre a porta, ela desobedece a liderança de Maria. Então Rode entende uma coisa: a minha alegria em ver Pedro não pode ser maior do que o princípio de obediência que eu tenho com a minha liderança. Rode entende, é melhor não ser tão alegre, mas obediente, do que ser alegre na desobediência. Eu vou chamar Maria. Mas é difícil. As mulheres de oração sabem do que eu vou falar aqui. Pensa numa coisa difícil, é você atrapalhar uma mulher que está orando. Você imagina para Rode chegar naquela oração e dizer: Maria, quero falar. Rode, se não for da parte de Deus, fica quietinha, minha filha. Não, Maria, eu quero falar para você parar de orar. Está falando da tua carne, menina. Não, eu estou falando uma coisa séria. Você não me colocou vigiando? Colocou. Então, você não precisa mais orar. Me dá um bom motivo para eu parar de orar. É simples, a resposta da tua oração está batendo lá na porta. E eu termino aqui, gente. Quem libertou Pedro? Foi Deus, não foi? Quem chamou Deus? A oração na casa da irmã Maria. Você entendeu tua função? Sua função não é libertar ninguém. Sua função é orar, dar testemunho e crer. Testemunho e crer. Porque enquanto você ora, dá testemunho e crer, o céu se move a teu favor. Deus liberta. Só que quando tudo isso acontecer, entenda: a glória de Deus, a honra de Deus. Pregador, tudo é de Deus. Não, tem uma coisa aqui que Deus não tira da mão de Maria por nada. O que, pregador? A chave para abrir a porta e receber Pedro de braços abertos. Sabe o que Deus está dizendo? Ora, porque a chave para receber o liberto ainda está na tua mão. Aleluia. Posso fazer um apelo, pastor? Mediante essa palavra, irmãos, tem alguém que não aceitou Jesus ainda e queira aceitá-lo como seu único suficiente Salvador. Pregador, o que vão pensar de mim? O que vão pensar de você não é maior do que aquilo que Deus vai pensar sobre você. Pregador, mas eu tenho que largar tudo para poder ir aí na frente. Não, vem como você está, que eu tenho certeza que da maneira que você chegar, você não vai voltar para casa. Tem alguém para Jesus aqui nessa noite, irmãos? Levante uma de suas mãos se tiver. Pregador, mas eu já aceitei Jesus alguma vez e não suportei e me afastei, e quero retornar para Jesus. O momento é agora. Tem alguém para retornar para os caminhos do Senhor aqui nessa noite, irmãos? Não tem ninguém? Que o Espírito Santo lhe conceda outra oportunidade. E desde já, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você pudesse colocar de pé. Você que tem uma causa em oração, precisa de uma intervenção divina. A nossa função aqui é orar, e a de Deus é responder e trazer à existência aquilo que não existe. Eu queria que você pudesse, se possível, segurasse na mão dessa pessoa que está do seu lado, porque essa igreja ainda continua acreditando no poder da oração. Eu não sei o tamanho desse gigante que tem te afrontado, que tem te perseguido, mas eu te convido nessa noite, enquanto a equipe vai aqui, vai estar louvando, de você levantar uma oração. Só que essa oração não vai ser por você, mas vai ser por quem está do teu lado. E eu acredito que enquanto você estiver orando por quem está do teu lado, Deus está visitando a tua casa, porque Ele conhece a súplica do teu coração. Deus não rejeita. Será que você pode orar por essa pessoa? Será que você pode levantar esse clamor? Será que você pode colocar em oração a pessoa que está do seu lado nessa noite?
Jesus. É porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. E quando Ele estende as suas mãos, É a hora! de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas. Pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar, oh mãe do Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre As portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar, oh muito louvor, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós, meu Pai, tomamos posse dessa palavra como palavra de Deus para a nossa vida. E se você pode, dê um aplauso bem forte para o nosso Deus. Só se você puder, aperte a mão dessa pessoa, libera uma palavra de vitória, dê um abraço nela, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Se assente aí, você que pode. Meus irmãos, convidar você para estar conosco nessa sexta-feira profética. Você é o nosso convidado a estar conosco. Sábado agora, irmãos, teremos aqui um trabalho magnífico, um trabalho onde o nosso departamento feminino estará conosco aqui fazendo o culto da mulher vitoriosa. Mas escute, não é porque é o culto da mulher vitoriosa que os homens não devam vir apoiar, até porque a palavra que vai ser pregada, ela não tem um sexo direcionado, é para a alma. Então, se você puder, convide alguém, chame alguém. Esse culto será neste sábado às 19h30 e tenho certeza que vai ser uma bênção para todos nós, no nome de Jesus, amém? Se coloque sobre os seus pés, vamos fazer a nossa oração final. Convidar aqui a nossa irmã Juliana Feitosa, que ontem completou mais uma primavera, e nós temos o hábito de orar pelos aniversariantes. E se você também que está conosco aqui nessa noite, está completando aniversário ou completou por esses dias e quiser também receber uma oração pelo seu aniversário, teremos aqui muita alegria também de fazer essa oração pela sua vida. Estenda suas mãos para cá, por gentileza. Vamos orar, vamos agradecer ao nosso Deus pela vida da nossa irmã Juliana Feitosa. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos, meu Pai, a vida da tua filha em suas mãos. Derrama sobre ela, Pai, bênçãos sem medidas. Meu Pai está aqui nessa noite
comemorando seu aniversário, e eu creio que o Senhor tem coisas extraordinárias a fazer na vida da sua filha, em nome de Jesus. Amém. Isso, levante suas mãos para o alto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Santo Espírito estejam sobre a vida de todos que creem e aguardam na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus. E todos que creiam digam: Deus abençoe a todos. Cantina lá fora tem ensaio aí das mulheres vitoriosas. Pastor Jailson. Quem não veio na ceia no domingo, tem a segunda chamada aqui, ó, procurar o pastor Jailson, que ele vai estar fazendo aí a segunda chamada da Santa Ceia.